Fazenda Segunda Chance, um programa nada comum numa penitenciária da Flórida, resgata animais agredidos e abandonados e dá esperança de uma vida melhor aos presidiários, por Lisa Fields, fotografado por Jeffrey Salter. São 7h30 da manhã e 3 homens de calças largas e camisa de cor laranja terminam a ronda para alimentar os animais no parque do gabinete do xerife do condado de Monroe, em Key West, no estado americano da Flórida. Eles andam depressa entre o depósito de ração e as baias, que abrigam galos e galinhas, porcos, um cavalo e um touro, esvaziando latas de alimentos medidos para cada animal. Um dos que usam roupa laranja é Mark Barnes, 51 anos, magro, de rabo de cavalo louro. Como os outros, é presidiário e cumpre pena na penitenciária do condado de Monroe, no seu caso, 45 dias por conduta desordeira. A caminho de alimentar os porcos, ele passa por um curral onde fica o touro chamado Angus. Com cuidado para não derramar o café da manhã dos porcos, Barnes sorri e dá em Angus um empurrão afetuoso, que o enorme animal devolve brincalhão. Depois ele serve a ração a Opie e Petúnia, curvando-se para dar uma coçadinha nas orelhas dos porcos. Cuido deles porque estamos no mesmo barco, diz Barnes, varrendo o caminho perto da baia de Angus. Eles não são bem cuidados, mas não estão no seu habitat. Pertencem ao pasto, deviam correr livres, mas estão confinados numa pequena cela. Com uma parceria improvável, animais e presidiários receberam outra chance para levar uma vida melhor. Como a maioria dos prédios dessa região, sujeita a furacões, os espaços habitáveis da penitenciária estão acima da linha de inundação, aninhada entre uma fila de palmeiras e as praias limpas do Golfo do México. A penitenciária fica sob pilares de concreto, acima de um estacionamento. Seu interior ocupa o segundo e o terceiro andares. O parque está mais abaixo, ao lado da penitenciária, em meio a hectares de terra cercada. Tenho de passar pelo estacionamento para chegar ao portão de entrada. Placas coloridas pintadas à mão mostram o caminho, e o cheiro dos animais indica que estou perto. Uma mulher miúda de cabelos louros compridos e sorriso largo me recebe. Jeanne Selander, 43 anos, gerencia a fazenda, é como chama o local. Cerca de 200 criaturas moram ali. Quase todas foram resgatadas de situações de abandono ou maus tratos, inclusive um jacaré, capturado no ataque a uma casa de viciados em crack. Porcos vietnamitas abandonados depois de ficarem maiores do que o prometido pelos donos da loja de animais. E ovelhas confiscadas de um matador ilegal. E a lista continua. Tartarugas gigantes, preguiças, cães da pradaria, cacatuas, javalis, um lêmure, um emu, um jupará, parece um cruzamento de urso com macaco, uma cobra piton birmanesa de 3,5 metros e muito mais. Esses animais tiveram uma vida difícil, diz Jeanne. Merecem ser bem tratados pelo resto da vida. Bióloga marinha, por formação, ela faz de tudo para deixar esse resto de vida o mais agradável possível. E sua afeição ilimitada pelos animais não é desperdiçada. Quando a vem chegar, os bichos dão gritos de saudações, que ela retribui calorosamente, chamando cada um pelo nome. Jeanne sobe para buscar os presidiários que trabalharão hoje na fazenda e me convida para acompanhá-la. Estou curiosa para ver a penitenciária porque me disseram que os presos ficam tão ansiosos para sair que gostam até da oportunidade de limpar esterco. Lá dentro conheço Tommy e Taylor, oficial reformado da Marinha, que administra a cadeia com precisão militar. Tudo parece limpo e novo, mas não há como esconder o fato de que é uma instituição correcional. Guardas vigiam os presos a cada passo e todas as portas que encontramos têm de ser abertas, à chave, com códigos ou comandos eletrônicos. Os presos me olham com curiosidade, mas nenhum ousa sorrir nem falar comigo. Nossa principal missão é o cuidado, a custódia e o controle dos presos, diz Taylor. Ao entrar num bloco de celas que guarda mais de 90 presidiários, a penitenciária abriga um total de quase 600 homens. Os que aguardam julgamento de crimes graves, inclusive homicídio, se misturam aos que cumprem pena de menos de 1 ano por crimes mais leves.
muitos deles ligados ao uso de álcool e drogas. Uma área de convivência espartana tem mesas e cadeiras pregadas ao chão, uma TV pequena presa a uma coluna central e um telefone público perto da mesa do guarda. O perímetro é contornado por celas para 2 pessoas, todas com catres, uma pia, um vaso sanitário e um espelho, inquebrável. No alto de cada cela há uma janela estreita com vidro fosco. Não é para olhar para fora, é para a luz natural entrar, diz Taylor. É obrigatório haver luz natural em todas as celas. Outros presos ficam em dormitórios semelhantes ao dos quartéis, com 54 beliches. Como apenas alguns se qualificam para programas de trabalho, dezenas perambulam desocupados. É fácil imaginar como deve ser desagradável passar semanas ou meses aqui. Não há privacidade, não há quase nada para fazer, e o único sol disponível é nos pequenos pátios de concreto, espalhados entre os blocos da penitenciária. Não admira que a fazenda seja atraente. Na lanchonete dos funcionários, conheço o Rick Roth, o responsável pela criação do parque de animais. A fazenda nem foi planejada, explica Roth, 73 anos, que a Tracy se aposentou da função de xerife. Grisalho e amistoso, ele sorri e diz: ela simplesmente aconteceu. Quando a penitenciária foi inaugurada em 1994, o trânsito aumentou e vários patos foram atropelados. Um funcionário convenceu Roth a remover as aves para o terreno cercado da penitenciária. Num raio de 150 quilômetros, espalhou-se entre os órgãos de manutenção da lei o boato de que o gabinete do xerife resgatava animais. Key West é uma ilha sem fazendas, nem espaços abertos. Quando os bichos eram encontrados nas ruas, Roth contava que todos diziam: leve para a penitenciária, eles têm patos lá. Eu nunca conseguiria mandar os animais embora, diz Roth, que resgata bichos desde a escola primária, quando implorou ao pai que o deixasse abrigar um esquilo no inverno de Minnesota abaixo de zero. Eles precisavam de um lugar para viver. Tínhamos presos que queriam algo para fazer e dispunham de espaço e cerca. Roth aceitou todos, os animais de criação abandonados ou agredidos e os bichos de estimação exóticos maltratados ou dispensados pelos donos. Contratou um cuidador em tempo integral para o Crescente Zoológico e criou um programa para que detentos selecionados com toda a cautela, presos não violentos e com um bom comportamento, pudessem cumprir tarefas na fazenda. Quase de imediato, os guardas notaram que o comportamento dos presos melhorava. Depois de trabalhar na fazenda, Deanna Rogotzes, do gabinete do xerife, responsável pela entrega de intimações, foi a primeira gerente formal da fazenda. Ela me contou ter percebido que o projeto dera certo quando um preso encontrou uma faca que um guarda deixara cair. Muitos presidiários teriam escondido aquela faca dentro da cela, recordou, mas o homem a devolveu, pois percebeu que descobririam que a pegara e assim ele perderia o privilégio de trabalhar na fazenda. Trabalhar com animais mudou o comportamento de vários presos, diz Deanna, que ficou 2 anos na fazenda. Hoje, ela possui um estábulo de cavalos. Os guardas diziam: quando vêm da fazenda, estão muito mais calmos e é mais fácil trabalhar com eles. Os presos adoravam. Ao se tornar xerife, Bob Perian continuou com o programa. É bom para o gabinete, para os presos e para a comunidade, diz ele. 7 anos atrás, quando foi trabalhar no gabinete do xerife, Jeanne Selander já tinha muita experiência com animais, mas nunca lidara com presidiários. De repente, supervisionava uma equipe de até 6 deles. Não há dúvida de que aprendi como era ingênua, diz ela. Sempre fiz questão de ser bondosa e generosa, mas é difícil mostrar esse lado aqui, senão se aproveitam da gente. É preciso pôr a máscara da penitenciária. Ela já baniu presos por fumarem e por tentarem contrabandear drogas. Em 2011, deixou de trabalhar com presidiárias porque a equipe inteira foi pega escondendo comida no sutiã e ela não tem tempo para treinar uma nova equipe. Ainda assim, Jeanne tem fé neles e tenta tornar agradável o tempo que passam na fazenda. Deixa escolherem as tarefas que lhes derem conforto com os animais e lutou para conseguir 2 refeições por dia para eles, porque há muito trabalho físico nas 8 horas de serviço em até 6 dias por semana.
Segundo Gianni, inevitavelmente, os presos se ligam aos animais e se cuidam, de que cuidam e muitas vezes experimentam uma profunda sensação de dever cumprido com o trabalho. Os animais podem mudar uma vida, porque amam incondicionalmente, não importa se foram feridos por seres humanos. Os presidiários veem que há quem precise deles, e é muito bom perceber como acabam se apegando. Uma das primeiras presas com quem Gianni trabalhou foi Dania Richardson, que cumprira 7 meses de prisão por vender e traficar cocaína. Diante das xícaras de café com leite numa cafeteria de Key West, Dania, 43 anos, olhos verdes, cabelos louros, espetados e tatuagens nos braços, treme ao se lembrar de como foi difícil se acostumar à vida na cadeia. Quando eles fecham aquela porta da cela na hora de dormir, explica ela, a gente sabe que só vai sair pela manhã. Eu tinha ataques de ansiedade. Ser aprovada para uma vaga na fazenda ajudou a lhe dar uma direção na vida. Foi bom estar lá ao ar livre, suando e fazendo atividade física, recorda. Na verdade, aquela fazenda ajuda a aguentar a situação. Eu conversava com os animais como faria com um amigo. Oi, colega, como vai? Hoje o dia não está bom. A gente conversa e tenta se pôr em outro lugar, às vezes só para manter a sanidade. Hoje, Dânia tem 2 empregos e luta para pagar as contas, mas está em paz consigo mesma. Ela acha que a fazenda ajudou a ficar menos tensa e a apresentou aos efeitos de reabilitação do amor incondicional dos animais. Assim que saiu da cadeia, Dânia resgatou um cão do abrigo local. Os olhos dela se iluminaram quando fala de Neco, seu amado Chihuahua. Chihuahua. Ele me traz alegria. Hoje gosto muito mais dos animais. As penas curtas provocam alta rotatividade de presidiários. Quando vão embora, explica Gianni, alguns desabafam. A senhora nunca me verá mais aqui. É triste, mas outros dizem, eu voltarei, porque sabem o que tem de enfrentar do lado de fora. Infelizmente, Barnes é um desses últimos. Quando o conheci, ele estava na 12ª pena de prisão. Na cadeia, é um solitário, que usa tapa-ouvidos para reduzir o ruído da conversa. O barulho é como um zoológico humano. Trabalhar na fazenda o ajuda a suportar. Ele se sente atraído por animais que exigem cuidados especiais, como o Ghost, um cavalo cego que tem de ser guiado quando anda, e a porca Petúnia, que sofre de câncer de pele, perdeu metade dos seus 380 quilos nos últimos 4 anos. Petúnia, resgatada depois que os vizinhos do dono se queixaram do plano dele de engordá-la e transformá-la em churrasco, também tem uma grande presença em outros aspectos. Ela é o animal mais popular. As crianças correm para o maior porco da fazenda nos domingos e acariciar animais. A fazenda é financiada principalmente por doações e Petúnia ajuda a assegurar a sobrevivência do programa, mas ela quase não se move mais. Eu sempre a fazia se levantar. A gente tem de fazer com que os porcos se levantem e andem um pouco, diz Barnes. Talvez hoje eu consiga. Momentos depois, Petúnia está de pé. Teria sido Barnes o responsável? Não, diz ele com uma risadinha. Acho que foi uma abelha. 3 semanas depois da minha visita, Barnes desrespeitou uma regra e foi banido do programa de trabalho. Petúnia sucumbiu ao câncer no mesmo dia. Sua morte foi notícia de primeira página no jornal local. Gianni Selander ficou triste com a morte da porca, mas tem se mantido ocupada planejando o alojamento dos recém-chegados, 3 cães da pradaria. Então, gente, essa é a história de um presídio, né, um presídio real, que fica na Flórida, né? E é uma história real, né? Eles cuidam de animais e os animais ajudam eles a se recuperar. Tem algumas fotos aqui, tá? Tem burrinhos, preguiça, mas eu não tenho como mostrar para vocês, né? Mas a gente fica sabendo bem dessa história, né? Se pudessem fazer isso aqui até no Brasil também, né? De criar uma espécie de colônia agrícola, né? É o que tem aqui no Brasil também tem, é colônia agrícola que chama, que os presidiários lidam com a terra, né? Então tá bom, gente. Muito obrigado, tá, pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima revistinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e beijos.